o orçamento, a previsão é que você possa ter um déficit primário de 1%. Isso é grave? Claro que não. Se você reduzir essa taxa de juros moderadamente, não é para fazer uma coisa drástica, não. Levar a taxa de juros, segundo a sua sugestão, levar para botar o taxa de juros real igual ao do México, levar para 8%. Isso aí economizaria mais do que esses 2% que nós vamos ter de gasto da PEC. Agora eu gostaria de aproveitar, aproveitar o momento da discussão fiscal, porque o grande debate hoje é sobre uma nova âncora fiscal. E a primeira pergunta que eu faço é se realmente a política do teto de gastos se esgotou e qual seria o caminho, porque vamos enfrentar esse debate e é um debate prioritário neste ano. Muito bem, é claramente que sim, quer dizer, você precisa ter, eu não gosto da palavra âncora fiscal, isso de novo é um neologismo de economicismo que se usa em livros em termos de economia. O que você precisa discutir é um regime fiscal. Qual é o regime fiscal de responsabilidade? O governo tem que gastar bem. Como é que é esse regime? O regime que limita limita com um teto constitucional, esse é o grande problema, graças a Deus, a grande mudança foi que nós conseguimos que agora sai da Constituição, feito esse teto. Infraconstitucional. É infraconstitucional, claramente. Bom, mas que quando você limita o gasto com um teto constitucional, e o gasto, tanto gasto obrigatório, continua a crescer, sobretudo o previdenciário, perfeito? E não se fala mais. Se falava em reforma da Previdência, aí fez uma reforma só do INSS, mas a reforma da Previdência que é complicada, que é a Previdência Pública, a imprensa esqueceu, porque não paramos de falar nisso. Agora não é mais assunto. Agora, sinceramente, esse é que é o grande problema. E o que esse gasto e essas despesas correntes obrigatórias foram crescendo e foram comprimindo as despesas discricionárias. Onde está o espaço de investimento? Comprimiu o investimento público. Obviamente que isso não faz sentido, não é saudável. Segundo, ao fazer isso e criar um teto constitucional, você põe, de certa forma, você fragiliza o executivo e favorece o Congresso, que nós vimos nos anos passados, com o orçamento secreto, perfeito, as emendas de relator, que é uma coisa ok, é legal, tá? Agora a ideia de que você não tenha visibilidade, transparência sobre essas emendas não faz o menor sentido. Claro. E este é o verdadeiro gasto, este é o gasto patrimonialista demagógico, perfeito? Esse é que você queria evitar. Então o tiro saiu pela culatra. Então nós precisamos desenhar um regime fiscal que defina, porque o orçamento é a peça de condução da política do país. Então, como é que você define isso? Como é que é um regime fiscal coerente? Não é questão de âncora, é uma questão... E a ideia de limites inflexíveis é um equívoco. Você precisa ter certas referências, o que você faz, e se você não atingir as referências, os objetivos determinados, você precisa que se explique e que o governo diga que medidas vai tomar para voltar a convergir para os objetivos. Muito parecido com o regime de metas. Alckmin, por exemplo, vice-presidente, falou sobre o comprometimento de redução de dívida, chegou a falar sobre, quem sabe, a questão do superávit primário. Algum caminho tem que ser desenhado e o quanto antes, né? Sim, mas eu acho que não deve, eu acho, aí é uma questão, isso nós vamos discutir no seminário agora em Lisboa, nós vamos discutir no seminário aqui em março, todo mundo está discutindo isso, tem várias propostas, isso está em discussão na União Europeia, e a ideia é que você substitua essas regras inflexíveis por certos critérios inteligentes e racionais de funcionamento. Critérios com objetivos que o gasto público seja coerente com a situação econômica do país, com seus objetivos, e que você não tenha um descontrole das finanças públicas. Tributária, chegou o momento de votar? Reforma tributária? Eu não acho que isso é uma boa ideia, porque a reforma tributária todo mundo é a favor, perfeito? Há muitos anos, todo mundo. A ideia da simplificação e da criação do imposto sobre valor adicionado, um IVA, é, em princípio, uma muito boa ideia. Só que ela provoca, com todo o tema tributário, ele provoca tantas reações, todo mundo é a favor, desde que não no meu lado aqui. Então você tem resistências por todos os lados. Então, não é à toa que ela nunca foi aprovada. E eu acho muito difícil que ela seja aprovada, a não ser, para usar o termo do Legislativo, do Congresso, fatiada. Você teria que fatiá-la e dividir em várias etapas. Vai ser quase que a Previdência que o senhor citou agora há pouco, né? Vamos fazer só uma partia para enganar. Exatamente. Agora, quando você vai fatiar,
Vai tomar tempo. Então, eu não acho que a reforma tributária e a modernização e a simplificação do sistema tributário é fundamental e criar um sistema tributário mais equânime, menos concentrador, é muito importante, tanto no imposto indireto como depois no imposto direto, no imposto de renda, embora não é aí que se faça mudanças na distribuição de renda e de pobreza do país, mas é importante, simbólico. Isto deve ser feito, mas eu não acho que isso possa ser posto como o principal objetivo do país. O principal objetivo do país é definir uma recuperação do desenvolvimento. O Brasil não tem por que o Brasil não crescer pelo menos 5, 6, 7% ao ano nos próximos anos, como cresceram todas as economias asiáticas. Professor, só rapidamente. Para terminar, só uma coisa, quase também uma homenagem nossa aqui do Canal Livre. Quando a gente terminou com a hiperinflação, com o Plano Real, isso empurrou o Brasil para o século XXI, que agora precisa retomar esse caminho aí de crescimento e desenvolvimento. Mas uma pergunta você que tem obsessão pela inflação, como disse, por que essa tecnologia brasileira, que debelou a inflação, a hiperinflação, ela não pôde ser usada em nenhum outro lugar ou ela não é aplicada em outro lugar? Como na Argentina, por exemplo. Você tem essa indagação? Não, porque a inflação, ao contrário do que as pessoas imaginam, a inflação não vem de um problema econômico, a inflação vem de um problema político. A moeda é um instrumento político, a moeda é a unidade de conta do Estado que a economia como um todo utiliza. Se o Estado se desorganiza e perde legitimidade, se desorganiza, esse sistema de contabilidade fica questionado. E eu não aceito mais essa unidade de conta doméstica de um Estado que perdeu. Então, o que provoca a inflação é a desorganização do Estado. O que se chama em inglês failed states, estados que desorganizaram completamente, fracassaram, sempre tem inflação. Perfeito? É o caso da Venezuela, o que aconteceu disso. A Argentina é um Estado muito confuso. Então, o Plano Real, a URV, é uma ideia, isso é simplesmente um mecanismo de desindexar a inflação do passado. Mas você precisa que o país perceba que está com uma organização política e institucional estável. Se não houver isso, não há como combater a inflação. Perfeito? E a verdadeira inflação só aparece quando perde credibilidade institucional e legitimidade do Estado. Este é o ponto fundamental. Não tem nada a ver com moeda, com emissão de moeda, como está demonstrado. Perfeito? E eu acho muito engraçado, porque isso está demonstrado. Por isso é que eu terminei meu artigo citando o James Galbraith, filho do John Kenneth Galbraith, com quem eu falei recentemente, que disse, olha, tentar mudar a opinião, mudar aquilo que todo mundo sabe, que todo mundo sabe que a inflação é porque o governo gasta muito. Tentar mudar isso com fatos e lógica é impossível. Então, primeiro que as pessoas não prestam atenção e repetem sem parar isso. Então, mas não é verdade, não é verdade. Agora, se não se parar e pensar e ficar repetindo, especialmente vocês, que são a mídia que tem impacto, que tem importância, e ficarem repetindo por isso que eu falo de dogmas, esses mantras, para pensar, não fica repetindo. Por que a mídia hoje só ouve economista do mercado financeiro? É inacreditável. Antigamente você ouvia o professor, o disso, o que foi. Hoje em dia é o economista-chefe da gestora tal, da gestora X, da XCPZ, da XTWP. Óbvio que eles só dizem a mesma coisa. É que só não tem agenda quase. A gente demorou até a trazer o senhor aqui. Não, agora não é porque não tem agenda. Não é porque não tem agenda. Essa foi boa. Porque é o seguinte, só eu aqui fiquei com vários pontos da minha lista que eu não consegui perguntar. Eles perguntam também muito, entendeu? Então é o seguinte, a gente vai ter que já deixar marcado o próximo Canal Livre aqui. Eles já estouraram a boca do balão, o programa já estourou o seu horário. E a gente vai ter que marcar um outro programa, porque a conversa, além de ser muito boa, se aprofundou e tem tantos outros temas. E como a Ju disse, a agenda, obviamente, do André Lara Rezende, um dos principais economistas do Brasil, obviamente, é muito agitada, corretamente, mas a gente já vai tentar, obviamente, para frente, sentar mais uma vez e ter essa boa conversa, já em breve com a volta do nosso Fernando Mitre, que está descansando merecidamente. Muito obrigado, André, pela presença aqui no Canal Livre. Até a próxima. Obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigado mesmo. Agradeço também ao Orengo, Juliana, Basbão e a você que nos acompanhou. Uma ótima semana.